estamos aqui com mais uma conversa de sofá, sempre lembrando que a sua presença é muito importante e eu peço para você deixar aí o seu like e também o seu comentário, porque nós fazemos questão de ver o seu comentário e de responder para você e de conversar com você também através dos comentários. E que você pode assistir, é um podcast isso aqui, você pode assistir em qualquer lugar e que você vai ser muito edificado. E hoje, de uma forma especial, a nossa conversa é com o pastor Carlos, que passou por uma experiência muito forte de enfermidade. Então vamos cumprimentar o pastor Carlos, seja bem-vindo. E é um prazer receber o senhor aqui, viu, pastor? Obrigado. É um prazer estar aqui, com certeza. Então, o pastor Carlos, eu estava aqui conversando com ele, perguntei se ele veio de um lar evangélico. Eu acho que era bom a gente conversar logo sobre isso. E como que foi sua conversão, pastor? Não vim do lar evangélico, sou de um tempo em que a mulher não podia andar sozinha na rua, que ela ficava mal falada. Por essa razão. Você não é tão antiga assim, não. Não, eu não, mas a minha mãe sim. Entendi. Tá aí. Então a minha mãe, que não podia ser falada, mal falada, para ir num centro espírita, ela não podia ir sozinha. Sim. Então ela me arrastava junto com ela. Tá. Ela estava procurando ajuda. Isso, é verdade. E não tinha entendimento nenhum, até porque, independente, sem discriminação nenhuma, minha mãe não, até hoje, ela está com 97 anos, está em cima de uma cama, ela não fala quase nada, Sim. Ela não sabe ler, ela não sabe escrever. Então, Sim. Ela procurava uma ajuda. E como não podia andar sozinha, eu ia com ela. Sim. Então depois eu aprendi o caminho. E foi sozinho. Então eu ia sozinho, né? Então isso eu sei que foi ruim para mim. Sim. Depois de algum tempo, quer dizer, depois de vários anos, depois de estar casado, conversando com a esposa e tal, eu tinha um interesse de que os meus filhos tivessem uma criação diferente da minha. E aí, primeiro pela minha esposa, que foi quem o Senhor buscou primeiro, e depois ela pagou um preço de joelhos por mim. Sim. Como eu disse para a senhora agora há pouco, minha esposa ia para uma reunião de oração. Quando ela voltava, eu trancava o portão com um cadeado para ela não entrar. Era uma perseguição, não, era um castigo que eu dava para ela, né? Mas até meio infantil. Infantil, com certeza, né? Servia para extravasar ali a minha, não sei indignação. Mas ela pagou um preço e o cadeado se abriu e eu saí. Que bem. E entrei numa porta que foi a porta do Senhor. Graças a Deus já tem 28 anos já que estamos aí trabalhando para o Senhor, graças a Deus. Que bênção, né? E hoje é um pastor que trabalha muito nessa área de libertação, né? Essa é uma área que o Senhor nos chamou. E nós trabalhamos constantemente nessa área. Independente de fazermos um seminário aqui na nossa Igreja Luz para os Povos, que já fizemos vários, mas já fizemos até na Bolívia, por exemplo, saímos para fazer seminários, né? Então, essa é uma área que o Senhor me colocou para trabalhar junto com a minha esposa. Olha que bênção, né? Mas eu quero agora que a gente converse sobre a sua experiência com a enfermidade. O senhor adquiriu o Covid, né? Sim, eu adquiri o Covid. Eu era ou sou, né, imune. Nada me tocava, não sentia nada. Então, mas no dia 22, se não me engano, de janeiro, eu acho que é isso,
Então, nós testamos positivo todo mundo. Lá na sua casa? Na minha casa. A Tereza fez, o teste deu positivo, o Dionísio fez, a Lorena fez, a esposa do Dionísio fez também, todos fizeram, aí não me chamaram também para fazer. Eu não estou sentindo nada, porque não vamos fazer, deu positivo. Sim. A partir de aí já começamos imediatamente um tratamento, e eu estava bem como estou aqui, mas de um dia para outro... Já não estava bem mais? Caí na cama e não vi e não me lembro de mais nada. Apagou-se tudo na minha mente. Aí foi levado para o hospital? Aí eu fui para o hospital, eu saturei em torno de 35 a 40 lá em casa. E segundo eles dizem aí, se você satura 60, com 3 dias, se não houver uma reversão da falência dos órgãos, né? Eu saturei entre 35 a 40. Sim. Isso foi meu filho que mediu em cima da cama, deitado já em cima de mim, com um aparelho de oxigênio, porque eu estava em casa, já estava usando o oxigênio já. Quando chegou o pessoal da emergência, já chamada por um médico, um amigo conhecido, para me levar. Fizeram, então nesse momento que meu filho estava tentando fazer com que eu respirasse com um aparelho de oxigênio. O aparelho que nós colocamos, ele é um aparelho que só dava um máximo de 20, fala-se 20 litros, né? Então, cúbicos, né? Então, ml, né? Então, ele colocou toda a pressão daquele aparelho, porque normalmente você fica lá com 1, com 2, e ele colocou toda a pressão daquele aparelho, mas ainda assim não conseguia respirar. E aí, quando chegou o pessoal da emergência, eles colocaram um aparelho que dá 30 litros por segundo de impulsão de força no oxigênio para forçar a respiração. Sim. E aí, ainda assim não conseguiu. Nesse momento chegou a minha irmã, que foi mandada lá por Deus, estava na casa dela, e Deus falou, vai lá na casa do Pacheco. Pacheco é o meu apelido em casa desde a nascença. Vai lá. E ela primeiro foi na empresa dela, e saiu da empresa dela, Deus colocou ela de novo, ela passou na casa da filha dela, a filha dela simplesmente falou, mãe, vai lá no tio Pacheco agora. Ela chegou, o pessoal da emergência já estava lá, ela não sabia o que estava acontecendo. Sei. E ela entrou e pediu para eles 1 minuto. Vocês me dão 1 minuto? E eles disseram, a senhora pode fazer o que quiser, porque não temos mais nada para fazer por ele. Eles já tinham me dado como morto. E ela orou, o Senhor mostrou para ela que havia uma grande nuvem negra dentro daquele quarto, em cima da nossa casa, da extensão toda da casa. Sim. E ela orou e disse, impôs as mãos e disse, morte, vai embora agora, sai do corpo dele. Pacheco, volta, porque Deus está te chamando de volta. Enquanto meu filho estava comigo, eu só dizia, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda. Eu não lembro disso, mas essa questão dessa Covid atinge muito o nosso lado emocional. Então, só de falar o que eu estou falando aqui agora, já tá sendo eu difícil, já né? não consigo falar. Foi muito difícil, muito. Então, quando ela fez isso, eu dei um respiro muito grande, muito forte, como aquelas pessoas que quase que se afogam. E quando elas olham, elas fazem assim, eu dei um respiro daquele jeito. Aí mediram a saturação e ela subiu para 80, 82, por aí. E aí me colocaram imediatamente dentro da ambulância e me levaram para o hospital, onde eu cheguei e fui entubado. Foi isso. Esse foi o primeiro ato em que eu... Isso aconteceu simplesmente de um dia para o outro. Hoje eu estava bem como estou aqui e de repente comecei a ficar ruimzinho no outro dia.
eu estava no hospital entubado. A gente é muito frágil, né, pastor? Puxa vida. É muito, né? Puxa vida, como a gente é frágil, como a gente se sente nesse momento. Puxa, mas eu estava tão bem, eu não estava sentindo nada, de repente. A força que às vezes é ensinada a pessoa a ser forte por ela mesma é uma bobagem, né? Olha, pastor, eu não vou dizer que é uma bobagem, porque todo ensinamento ele é válido, mas há momentos em que esse ensinamento não representa nada. Ele infelizmente, ele nos ajuda muito pouco em alguns momentos. A nossa força está no Senhor mesmo. A nossa força está no Senhor. Nós não temos força para outras. A gente é muito frágil por nós mesmos, né? Muito frágil. E aí o senhor foi para a UTI e ficou entubado por muito tempo? Na UTI eu fiquei entubado 22 dias. Sim. Fui desentubado no 30º dia. Havia uma indecisão pelos médicos de fazer ou não fazer uma traqueostomia. Entendi. E vamos fazer, vamos, não vamos. Um médico que não era um frequentador normal daquela UTI, sim, falou, não, eu vou desentubar ele. Esse paciente não é um paciente para traqueostomia. Ele não vai precisar disso. Mas eu estava numa situação em que precisava se fazer alguma coisa. Não sei detalhar o que era a situação, porque isso tudo que eu estou falando é o que me contaram. Eu sei, não lembra de nada. Eu não vi nada, eu não sei de nada. Mas ele não fez a traqueostomia. O médico que fez a intubação estava presente. E aí eles passaram 2 dias esperando, discutindo. O melhor momento, chegou no momento e falou, vamos desentubá-lo. E aí o médico que fez a intubação, o mesmo médico que nunca havia feito a intubação, eu fui o primeiro, ele fez a intubação e fez a extubação. Sim. E não encostou, não encostou nem nas paredes de todo esse canal de alimentação, de respiração, o esôfago. Sim. Foi a melhor intubação feita naquele lugar. Sim. Não sei como ele detectou isso, mas isso foi o que relataram para mim. Então, quando fez a extubação, porque aí automaticamente a pressão da gente muda, a minha pressão caiu muito, sim, com o risco de ter um ataque cardiológico ali, pulmonar, mas subiu toda a saturação já subiu para mais de 80 e foi subindo, chegou aos 93, 94, 95. Automaticamente Deus fez aquilo lá, foi Deus que fez, não foram, ele usou aquelas mãos, mas foi Deus que fez. Sim. E quantos dias o senhor ficou ao todo na UTI? Na UTI eu fiquei um total de 53 dias. Uau! No 22º Quase 2 dia, meses. No 22º dia fizeram a extubação, eu fiquei uns dias, então, aí não sei precisar, mas fiquei uns dias aéreos, eu fiquei, porque o período todo do Covid que eu estive ali, desde que eu entrei, eu fiquei no coma induzido. Porque precisava fazer muitas coisas. Sim. E eu desenvolvi uma violência muito grande. Que coisa. Então era muito difícil deles tratar comigo. Eu ficava num estado de, vou chamar assim, de alucinação. Eu não estava consciente do que estava fazendo, então não dava para eles fazer nada, porque tudo que eles iam fazer eu dava pesada, dava abraçada, eu reagia com uma certa violência. Então me colocaram num coma induzido, controlado. No mais, além disso, eu fiquei
com um peso de cerca de 130 a 140 quilos. Porque inchou, né? Porque eu inchei demais da conta. Esse lábio superior, ele tampou assim, ó, por cima do nariz, de tão inchado que eu fiquei. Então, como é que você movimenta uma pessoa dessa em cima da cama, para um lado e para o outro? Porque você tem que movimentar, porque senão dá aquelas escárias, dá aqueles problemas. Então, dizem os médicos que devido a essa movimentação, eu acabei lesionando esse nervo que sai aqui do pescoço, vem aqui por cima do ombro, desce aqui pelo braço e que faz esse movimento dos dedos e da mão e do braço, tudo isso é comandado por um nervo que por aqui, e teve 2 lesões nele. Essas lesões eles entendem que foi aquele virar para um lado e virar para o outro, porque era 140 quilos, não dá para você tem que, de repente, você tem que jogar, ou você não tem força para movimentar isso. Então isso causou essas lesões, em que hoje eu ainda tenho dificuldade com essa mão, ela não fecha, esse braço aqui do cotovelo para baixo é tudo dormente, assim como a minha perna esquerda e o meu pé esquerdo. Então tem essas sequelas, tem momentos que dá o que eu chamo de choque, dá uma pontada, uma alfinetada aqui em cima do meu pé. Hoje eu estou aqui usando um sapato, mas o sapato eu nem amarro ele, eu deixo ele totalmente solto, porque meu pé, a parte superior do pé, é como se estivesse queimada, e o ar que passa, o vento que passa, eu não posso encostar em lugar nenhum, porque dói, dá choque. O choque é constante de balançar assim a perna. Mas eu acho que com o tempo vai melhorar, porque o senhor já melhorou tanto. Sim. O senhor não andava, e agora, né? agora aconteceu o choque. Né? Então, já melhorei. Não sei dizer quantos porcento, porque em porcentagem... O senhor nem andava, né? Não andava. Eu literalmente morri e nasci novamente. E quando você nasce e você não sabe falar, tem que aprender eu não falava, teve que colocar uma fonoaudióloga para me ensinar a falar A, B. Mesmo? Desse jeito, teve que colocar uma fonoaudióloga. E para mim comer, porque quem nasce também, quando nasce, não sabe comer. Então colocava assim um grãozinho de comida, de cenoura cozinhada do tamanho de um grão de feijão, colocava assim na minha boca, come, mastiga, para ver se para reativar esse mecanismo em que é usado para você comer. Então eu tive que aprender a falar, eu tive a papinha, comendo papinha, e depois foi muito difícil sair daquela cama, mas foi muito difícil e foi muito trabalhoso. Foi muito dolorido. Muito dolorido. Foi muito terrível aquilo lá. Precisou de um cuidador. Precisou o tempo inteiro de um enfermeiro ali. E aquelas pessoas me amaram. Eles me amaram. Eu não tenho, assim, como dizer o tanto que eles me amaram, o tanto que eles fizeram por mim. Eles eram muito dedicados mesmo, né? Um desespero, houve um desespero, porque a UTI é um lugar onde as pessoas não podem entrar, então você se sente abandonado pela família. Cadê a minha família? O meu filho foi um dia lá e ele falava assim: pai, não chora, não se emociona, porque aí a saturação vai lá para baixo, não pode, não chora. E em um momento, aí quando a primeira vez que o Dionísio esteve lá, eu não conseguia falar como eu estou aqui falando. Entendi. Não falava, mas eu chamei ele, dei sinal, vem. O seu filho? Ele veio para o meu filho e ele veio, chegou assim, até que ele entendeu que era para me chegar pertinho. E ele chegou e eu coloquei a minha boca no ouvido dele. E eu disse: me tira daqui.
eu vou morrer nesse lugar se eu ficar aqui. Eu vou tirar, pai, vou tirar. Mas passou mais um dia, passou mais 2 dias, passou uma semana, passou mais de uma semana, cadê o meu filho? Foi embora, não voltou mais. Cadê a minha esposa? Cadê a minha filha? Cadê as pessoas que gostam de mim? O diabo foi me flechando com tudo isso, foi mandando essas setas para dentro de mim. E eu fiquei muito com um sentimento muito grande de solidão, de abandono por toda a minha família. Mas todos estiveram lá, mas eu não via ninguém, eu estava em coma, eu estava inconsciente, mesmo as coisas que eu vi. Hoje eu não me lembro delas. Então foi um período de muita guerra, foi um período que eu tive muitos pesadelos, muitos. Estamos aqui na Conversa de Sofá e eu estou conversando com o pastor Carlos e agora com a pastora Teresa, que é a esposa do pastor Carlos, para nós sabermos como foi a experiência que a família passou nesses dias que o pastor Carlos estava ali na UTI, estava ali passando por essa experiência ali de quase morte, semi-morte, vamos dizer assim, e a gente sabe que a família é aquela que segura, né, tudo de pé e sofre muito, e é o ponto também de contato de todo mundo, a pressão é muito grande, por isso que eu acho que é muito importante nós sabermos da pastora Teresa o lado deles. E aí, pastora Teresa, prazer receber você, viu? O prazer é meu de estar aqui, né, com o pessoal, passando essa mensagem, né, dessa experiência tão grande que eu nunca esperava de passar. Né? Ninguém espera, né? Ninguém espera, eu nunca imaginei que eu fosse passar e conseguir passar o que eu passei. Né? Foi uma experiência muito difícil e muito dolorosa, porque cada notícia que vinha sempre era pior do que a outra, né? Sim. Mas Deus sempre na direção, sempre do nosso lado e sempre segurando a nossa mão. E não soltou hora nenhuma, porque a gente sabia que Ele estava ali. A gente podia contar com Ele, né? A hora que a gente precisava, a gente gritava por Ele e Deus estava ali junto com a gente fazendo. A pastora Teresa, o pastor Carlos, trabalham na área de libertação, de cura interior. Então eu acredito que foi uma prova de fogo mesmo que eles passaram, porque vocês passaram como experiência pessoal aquilo que vocês tantas vezes têm ajudado as pessoas. É verdade. Não é? É verdade. Nós vivemos aquilo que a gente ajuda no dia a dia. As pessoas. Que vocês nunca imaginavam que iriam viver essas experiências. Isso, nunca imaginamos. E ali nós aprendemos muito. Nós vimos, agora eu estava falando com o apóstolo Nomar, que o poder da palavra. Irmãos, o poder da palavra é muito forte, é muito verdadeiro, porque a nossa palavra tem muito poder. Sim. Porque quando o apóstolo Nomar soube que o Carlos estava nessa situação, ele falou que ele não aceitaria, não abriria mão dele. Ele falou, eu não abro mão do Carlos. O Carlos ainda tem muita coisa para fazer. Então eu não abro mão dele. E depois chegou um dia que ele foi lá para ungir o Carlos e servir a ceia para o Carlos. Eu falei, agora, né, vamos ver o que vai acontecer. Só que a hora que eu pensei isso, na hora o apóstolo Nomar falou, essa ceia e essa unção não é para a morte. Porque eu não aceito, ela é para a vida. Você vai ficar bem, você vai levantar e vai ficar bem. Então,
nós cremos na palavra dele, nós acreditamos naquilo, e realmente foi como ele falou. Foi como ele falou que o Carlos levantaria dali, e poucos dias ele levantou mesmo, sabe? Então Deus fez na vida dele, do Carlos, através da palavra, sabe? Cada um decretava um milagre, cada um decretava uma vitória. Todo mundo batalhou muito em oração, Todos, veio oração de todos os lugares, lugar que a gente nem conhecia, pessoas que a gente nem sabia quem era, ligava lá em casa e falava, olha, eu sou aqui de São Paulo, outro, olha, eu sou do Rio, e eu estou orando, e Deus vai fazer, para mim foi edificante o milagre. Então, de todos os lugares, todos os lugares tivemos ajuda de oração e ajuda financeira, de todos os lugares, sabe? Para a glória de Deus, foi Deus que levantou o povo, porque não foi nós, porque a gente nem conhecia eles, sabe? Então, é muito, assim, surpreendedor, né? Quando você olha para trás e vê tantas pessoas ajudando, tantas pessoas suprindo. É o amor de Deus mesmo, não é? A gente realmente é uma família. Agora eu tive assim, a certeza. A gente sempre pregou isso, que nós somos uma família. Só que eu nunca tinha vivido isso. E agora eu posso falar assim de cadeira, sabe? De cabeça erguida, que nós somos uma família. Sim. Não tem ninguém melhor do que ninguém. A gente está tudo no mesmo caminho, todo mundo no mesmo barco. Só que esse barco, existe Jesus dentro dele, né? Que na hora da tempestade ele está ali e a gente vence. Eu ficava imaginando muitas vezes, orando por vocês, por você, pela Lorena, e imaginando a aflição. Eu acho que a palavra é essa, a aflição que vocês deveriam estar sentindo, porque o pastor Carlos para vocês sempre foi uma pessoa muito forte, né? E muito amigo, muito companheiro, que eu creio que vocês nunca imaginavam ele passar por isso por causa do jeito forte dele, né? Porque até então que ele era o mais assintomático. Da doença, que todos postou positivo, ele era o mais assintomático. Então a gente nunca imaginou. Eu vou muito na UTI orar com as pessoas, né? Vou muito, e até os médicos mesmo chamo o Carlos pra gente ir orar com as pessoas lá na UTI. Mas eu nunca imaginei que eu fosse, sabe? Passar por essa experiência. Por aquilo ali, de chegar a ponto de entrar naquele lugar, porque, apóstolo, quando o Carlos foi para a UTI, a gente viu que realmente aquele lugar é um lugar de morte. É um lugar que ali a pessoa morre de fome, a pessoa morre de sede. Tem os que morrem da doença, mas também morre de sede, de fome, sabe? E a gente não pode fazer nada. Só que quando eles liberaram para a gente entrar ali, a gente já entrou já guerreando, sabe? Contra todos os demônios, porque, como a senhora disse, nós trabalhamos com libertação, então, onde a gente chega, que tem qualquer coisa, você já sabe. A gente já, detecta na hora. E nós detectamos ali espírito de morte, demônios que ficam o tempo inteiro ali, e nós já entramos ali repreendendo, sabe? Espírito de morte, e repreendemos todo o espírito ali de maldade, de pessoas más, sabe? Que nós decretamos ali que aquele povo ia ser quebrantado, que o coração deles ia ser voltado para Deus. Então, era um processo de oração pelo Carlos que estava enfermo e oração pelo ambiente, por aquele povo que estava ali. Porque o Carlos ali dentro da UTI, não tinha como a gente orar só por ele. Porque a UTI estava lotada. Não, era até um egoísmo, né? Então, aí nós começamos a guerrear por todos.
e decretamos ali que a partir daquele momento ninguém morreria mais. Sim. Então nós fomos até assim, bem além do que a gente podia ir, porque numa UTI lotada, a gente decretar ali que ninguém ia morrer a partir daquele momento, porque o Carlos estava ali. Então ele foi para ali para acontecer, porque acontecesse aquilo ali naquele lugar. E a gente entrou na guerra por aquele povo. E aquele povo, foram nós falamos, ousados, né? Fomos, Vocês né, foram Afonso? ousados. Fomos muito, porque, muito ousados. Né? Aí, e o pessoal tudo de olho em nós, porque nós falamos uma coisa, né? E os meninos segurando para eu não ir, para não ver o Carlos entubado, não ver ele pronado, né? Que ele ficou pronado, na posição de nadador. Então é uma coisa muito dolorida. Ele machucou muito o rosto, porque aquele cano, ele ficava assim. Então, ele muito machucado. E os meninos não deixavam eu entrar. Mas quando eu entrei ali, sabe, eu levava, sabe, um lanchinho para aquele povo. Primeiro dia que eu fui, eu tinha dado as jabuticaba temporã lá nas gripes. Só sabe que as temporã é dos pássaros, né? Eu fui lá, consegui tirar aquelas jabuticaba e levei para aquele povo, conquistando aquele povo, porque eu queria conquistar eles. E eu conquistava, sabe, eu levei cesta de chocolate, eu levantei altar lá dentro, Aposto, de gratidão. Eu dei um presente para cada funcionário daquela UTI, sabe? Desde os médicos, são 5 médicos lá, os médicos até a pessoa que limpa a UTI. Nós levantamos o altar de gratidão. E foi uma forma assim da gente fazer com que eles vissem o diferencial do povo de Deus, sabe? E eu falei para eles, porque teve dia que o Carlos pedia água. Tinha uma menina lá, uma enfermeira, que ela é uma menina muito bonitinha, sabe? Eu sei que ela fez aquilo, mas não foi assim por maldade, era o jeito dela. O Carlos lá na cama tinha um armarinho assim, a garrafa de água ficava ali, e ela chegava, debruçava naquele negócio e olhava pro Carlos, e o Carlos chorando, pedindo água, muita sede. E ela olhava na cara dele, ria e saía. Depois uma outra veio e falou, o Carlos, por favor, me dá água. Aí ela molhou a gás e molhou a boca dele. E aí no dia que eu levantei o altar, né, eu não podia deixar passar em branco, né? Eu ficava colhendo coisas para trabalhar o coração daquele povo. E eu falei para eles, olha, eu cheguei aqui e o Carlos estava chorando com sede e eu quero agradecer, né, a você que estava ali e ele pediu algo e você não deu. E eu quero agradecer também aquela que veio e passou água nos lábios dele. Porque Jesus, quando esteve aqui, nós passamos foi vinagre. E eu falei para o Carlos, seja grato, meu filho. Seja grato. Porque quando Jesus veio aqui, nós passamos foi vinagre na boca dele. E você achou um que passasse água. Então nós estamos aqui para agradecer. E aí aquele povo começou a chorar, sabe? Principalmente essa menina. E aí eu li, né, a palavra e tudo e ministrei aquele povo. Só que antes de acontecer isso, apóstolo, todos da UTI teve alta. Só ficou o Carlos, porque nós pedimos para o Senhor esse tempo. Nós pedimos esse tempo lá na UTI e Deus nos deu. Porque ficou só ele, a gente tinha mais acesso, né? Porque não tinha ninguém na UTI. Aí a gente entrava mais vezes para falar de Jesus, porque o Carlos, Deus já tinha feito. A gente já sabia que Deus já tinha feito, né? Porque o médico que foi lá para detectar a morte cerebral dele, ele falou que o nervo central dele estava protegido. Parecia que tinha colocado uma capa em cima para o vírus não atacar, e ele não foi atacar. Ele falou, ele não vai ficar com nenhuma sequela. Então eu sei que aquela cobertura foi Deus
Foi as palavras, a palavra da cobertura dele espiritual. Porque o apóstolo Omar não abriu mão, bispo Jonatas não abriu mão, bispo Ione não abriu mão, sabe? Então é a cobertura dele. Então aquele medo ficou coberto, entendeu? Entendi. Então Deus fez. E eu vi também, apóstolo, que tudo o que aconteceu foi para conserto da família. Olha aqui. Foi para conserto, sabe? Uhum. E Deus consertou a nossa família. Então eu quero deixar aqui, irmãos, que se você estiver passando por qualquer peleja, por qualquer luta, em qualquer circunstância que você esteja passando, olha para sua família, que Deus pode estar usando tudo para que vocês sejam consertados, para que haja conserto dentro da sua casa. Então foi o que houve com a gente, foi conserto. Nós estamos aqui no Conversa de Sofá e estamos vendo o quanto Deus é bom, o quanto Deus é grandioso, o quanto Deus é amoroso. E nós estamos vendo isso através da vida do pastor Carlos, uma pessoa tão querida de todos nós e que nos levou a crescer espiritualmente também com a enfermidade dele, porque ele levou a todos a terem uma experiência de oração. E a sua família, pastor Carlos, botava no Facebook e a gente ficava lá, eu ficava lá esperando as notícias para ver como é que o senhor estava, como que nós íamos orar e tal. Olha, essa parte é interessante, tem muitas coisas interessantes nisso aí. Quando a senhora fala assim que ficava esperando aquela notícia, aquela notícia não era falsa. Ela era verdadeira. Mas ela não era uma notícia real. Ela era superficial. Porque não podia. Porque da maneira realmente que eu estava, não podia colocar lá, porque ia chocar demais as pessoas. Então, o meu filho, o Dionísio, ele que tomou frente disso. Né? Então, quando aconteceu aquele falecimento lá em casa, no meu quarto, a minha filha e a minha esposa desesperada, gritando, desesperada. Ele pegou as duas, tirou do meu quarto, levou para um outro quarto. Vocês ficam aqui e ora aqui, grita aqui. Deixa eu ficar lá com ele. Então, desde esse momento, ele tomou conta, ele tomou a frente, ele resolveu as partes burocráticas, ele foi atrás, ele resolveu o problema de dinheiro, de conta, de alimento, de problemas de trabalho, de atestado. Tudo o Dionísio tomou frente. Deus colocou ele lá nesse momento. Ele deixou a vida pessoal dele totalmente parada para tomar conta do pai, que sou eu. Então isso me deu um conforto muito grande lá dentro, sem eu saber. E lá dentro, como a senhora começou a falar, começamos a dialogar aqui, eu disse para a senhora, houve momentos tão ruins para mim ali dentro que eu decidi fugir daquele lugar. E eu me preparei para fazer aquilo. Igual coisa de filme, né? Igualzinho de filme. Aí ali eu tinha um problema, porque lá é o seguinte... Aí eu já estou imaginando aí, olha, o senhor saindo de lá com aquele camisolão e com o negócio aqui. Então... Olha, apóstola, se um dia eu tiver a oportunidade, eu mostro para a senhora até o caminho por onde eu passei. Porque eu tive o impulso, o ímpeto de fugir daquele lugar. E eu tive pesadelos fugindo literalmente daquele lugar. Então aquele quarto onde eu estava, a parede é branca, o teto é branco, o piso é branco, as pessoas de roupa branca, os instrumentos, é tudo branco, então dá um reflexo assim tão difícil. Quem quiser dar um presente para o pastor Carlos, não dê camisa branca. Não, apóstolo, pense numa coisa difícil. Teve um dia que eu tive um pesadelo
Tão grande. Eu tive pesadelo em muitas salas, cada pesadelo eu estava numa sala, mas um dia eu estava numa sala, e aí, olha só, agora Deus me lembrou disso, tinham muitos pacientes naquela sala, e os pacientes foram saindo, e eu fiquei sozinho naquela sala, e esqueceram de mim, e eu fiquei sozinho naquela sala, que todos os doentes saíram daquela sala. Isso era um pesadelo. Sim. Mas na realidade aconteceu isso. Na realidade, todos os pacientes daquela UTI saíram da UTI. E eu fiquei lá naquela UTI. E aí eu planejei, eu vou fugir daqui, eu tenho que fugir daqui. Então, eu tentei, porque aí é o seguinte, eu não tinha dentro da UTI, as pessoas do modo geral não têm um padrão de hora. Você não sabe se é dia, se é noite, você não vê um relógio nas paredes. Sim. Então você perde a noção do tempo. E aí você dorme, você acorda, você não sabe mais o que é dia, o que é noite, e você não sabe há quantos dias você está ali. Os dias se tornam eternos, é uma coisa terrível aquilo lá. Mas eu planejei, eu vou fugir. Então, quando eu estava assim, consciente, legal, aí eu conversando com as enfermeiras, aí sempre ministrando palavras de Deus na vida delas, elas me contavam um problemazinho qualquer, Deus me dava uma palavra e eu mandava a palavra nelas. Mas eu planejei fugir. Me preparei para fugir. Falei, quando for de madrugada, lá para as 2 horas tá tudo quietinho, eles não estão vendo, eu vou sair daqui, eu vou fugir. Na minha cabeça, na minha mente, eu já tinha o trajeto, eu já tinha o caminho, porque eu estava na UTI, mas aquela UTI, no meu entendimento, eu sabia onde ela estava geograficamente. Aquela UTI estava a menos de 200 metros da minha casa, na saída do Cruzeiro do Sul para o Papilão. Ali tem um set ali de negócio de futebol, a UTI estava ali. Mas isso é verdade? Não, isso é só no seu... Na minha imaginação, no meu entendimento, a UTI estava ali. E em alguns pesadelos eu saí de dentro da UTI até na porta. E eu vi aquele local aonde eu moro. Mas era só um pesadelo. Sim. Então, na realidade, eu sabia o seguinte, não, lá para as 2 horas da manhã, isso aqui funciona 24, mas eu sei, tem mais de 40 anos que eu trabalho em plantão, então eu sei, lá para as 2 horas da manhã não acontece nada, todo mundo aquieta, então senta na cadeira e cochila, e fica ali tudo ligado de prontidão, mas vai ser nessa hora que eu vou sair. E aí, deu a determinada hora, no meu entendimento, porque eu não tinha relógio, mas estava tudo quieto, estava tudo paradinho, aquele silêncio. Do meu lado esquerdo dava para ver uma área da administração, estava tudo quieto, parado, ninguém falava nada, não tinha um som de nada, um silêncio. Sim. É agora que eu vou fugir. Mas como eu disse, eu tive que aprender a comer, a falar, e depois a gente tem que aprender a andar. E aí eu fiquei eu estava literalmente naquela cama, a perna direita cruzada por cima da esquerda, e esses 2 braços meus estendidos aqui em cima do peito. E aí, nessa posição que eu estava lá, o tempo inteiro. Então agora eu vou me levantar. Só que era como levantar 1 milhão de quilos de peso. Entendi. Não tinha forças. Mesmo depois que eu já estava em casa, foram mais milagres que Deus fez. O dia que eu levantei essa perna esquerda, assim, mas foi a maior alegria lá em casa. Foi uma festa. Foi a maior festa, né? E os meus braços tudo paralisados. O dia que esse braço aqui levantava um pouquinho, ele andou acompanhando essa perna esquerda, assim. Agora essa mão esquerda, e ficava aquele peso, eu fazia uma força, e eu botava uma força, e me espremia, mas não saía nem 1 milímetro. Aí o senhor começou a se movimentar, como? Usava cadeira de rodas? Sim, então, finalizando então, na hora de fugir, eu não fugi, por quê?
Porque eu não dava conta de sair da cama. Era só a sua mente, era, né? Só a fuga era somente lá dentro da cabeça, né? Que coisa. Quando eu fui para casa, depois, ainda na UTI, houveram momentos de fisioterapia. Sim. O fisioterapeuta me colocou numa cadeira, me carregou literalmente, e eu, pelo amor de Deus, com aquele medo, um medo que eu nunca tive, mas que naquele momento tinha medo. Ele me botou numa cadeira, eu ficava na cadeira, eu não conseguia ficar na cadeira 5 minutos. Sim. Eu não conseguia. Doía o corpo todo jeito, não me tira daqui. Eu chorava literalmente. Sim. Me tira da cadeira. Depois, no outro segundo passo, eu vou botar você em pé. Eu não. Aí ele me botava em pé, me segurava agarrado comigo aqui assim, e aquele peso todo descia e ele ficava segurando, firma as pernas. As pernas não firmavam para nada. Era o fisioterapeuta? Fisioterapeuta da UTI. Fui para casa, continuei fazendo fisioterapia. Aí em casa, a perna que mexia, eu conseguia fazer fisioterapia com ela, mexia. A outra, os fisioterapeutas ajudavam a fazer. Sim. Mas um dia, sem mais nem menos, tipo assim, deu uma coceira na minha cabeça, vamos dizer assim. E a mão esquerda foi lá. E aquela mão estava dormente há 70 dias, sei lá, ficava lá morta. Aposto que não mexia nem os dedos, não tinha vida, era morta. E aí coçou a cabeça. De repente, cocei a cabeça. Aí cocei, voltei com a mão, cocei novamente e não percebi que era a mão esquerda que estava fazendo aquilo lá, que ela estava dormente há 2 meses. Aí de repente Deus acendeu aquela luzinha e eu falei, uai, mexi minha mão. Aí chamei gente, corre aqui. E se eu estava em casa, aí veio a Tereza, o Dionísio, a Lorena correndo, eu falei, presta atenção, liga o celular, Lorena. A Lorena filmava tudo, né? Aí olha só. Aí levantei essa mão pro Senhor. E foi para a esquerda, para a direita. E foi para trás. E eu fiz assim, rodeei a mão. Oh, meu Deus. Que bênção, né? Quanta bênção Deus derramou na minha vida. Quantos valores novos também, né? Quanta mudança no coração. No valorizando cada coisa, né? Então em casa, aí foi um crescimento, né? Aí devagarzinho. Aí comecei, a perna direita foi do mesmo jeito desse braço, como eu disse, era cruzado. Essa mão direita com o pé, com a perna esquerda. Sim. E a esquerda com a direita. Essa perna não. Então, aí vou levantar essa perna e botava força. Ela saía quando muito 2 milímetros, 3 milímetros da cama. Aí devagarzinho. Ela foi levantando. O fisioterapeuta falou, vamos descer da cama. Eu fazia todas as necessidades na cama. Eu passei por um estado, uma condição de como eu disse agora há pouco, de abandono. Mas isso era só na minha mente, porque eu estava dentro da UTI, e dentro da UTI os enfermeiros, eles não podem nem conversar muito com a gente, eles são determinados, não faz isso, não faz aquilo, como a Tereza falou aqui, da questão que às vezes eles não dão água, é porque eu não podia tomar água. Sim. Eu estava com um monte de tubo que eu queria água. Minha boca, depois que eu saí da UTI, minha boca ficou aberta um tempo, porque ficou tanto tempo aberta. Aberta com o tubo, né? Com o tubo que aí depois não queria fechar, né? Então, desses dias de UTI, aconteceram muitas coisas assim. Então, toda essa movimentação de fisioterapia, tanto na UTI como lá em casa. E aí, lá em casa, me colocaram em pé. Anda. Como anda? Se me soltasse, eu caía, minhas pernas não. Minhas pernas estão se dobrando até hoje. Se eu descer uma escada de 3 degraus, eu tenho que descer de costa, de ré.
Porque de frente, se a perna dobrar, eu vou cair lá embaixo. Mas se eu descer de ré, se a perna se dobrar, eu vou cair para frente, para a escada, não tem problema. Então tem que ter um corrimão, tem um lugar para mim me apoiar, tem que prestar atenção nisso. Sim. Então lá em casa começou a mexer um pouquinho e aí me colocou em pé um dia, me segurou, me colocou outro dia. Não, agora eu vou te colocar em pé e vou te soltar. Não, não faz isso não, vou fazer. Atenção, põe em pé, firma aí as pernas e me soltou. Ele estava agarrado comigo assim, me soltou, mas não abriu os braços e abandonou não, só soltou aqui assim. Aí eu fiquei ali em pé, sei lá, 20 segundos, 30 segundos, não, segura, 1 minuto, 2 minutos e comecei a desmontar. Aí me segurou, me botou na cama. Então isso foi repetido muitos dias, até que eu consegui ficar em pé. Então agora você tem que andar. Os passos, o pé, as pernas não saíam do chão. Quando começaram a sair, olha, apóstolo, literalmente pode medir. Era 1 centímetro arrastado o pé. Muito pior, muito mais difícil do que uma criancinha. A criancinha dá aquela expansão descontrolada se você deixar, não é? Parece um ganso correndo. Mas comigo não foi assim. Então tive que aprender a comer, tive que aprender a falar, tive que aprender a andar. Até hoje estou aprendendo. Estou andando, graças a Deus. Mas eu tenho que prestar bastante atenção, porque se eu cair, sozinho eu não levanto. Quando o Carlos saiu, aqueles médicos ali, eles viraram para nós e falaram assim, olha gente, deixa eu falar uma coisa para você. Porque logo o Carlos voltou lá, de calçado de tênis, tudo, de bermuda, todo vestido, bonitinho, né? todo digno, né? Todo arrumado, como um pastor. Eles olharam e falaram assim pro Carlos, pastor Carlos, a sua passagem por essa UTI é uma interrogação. Olha. Porque ninguém, até hoje, passou pelo que o senhor passou e resistiu. Então a gente não sabe como foi, porque não foi por nós. Aí eu falei para ele, doutor Rúlio, o senhor sabe que quando o Carlos estava aqui, eu falei para o senhor ia ser só um instrumento. E o senhor foi um instrumento. E eu agradeço, porque foi um excelente instrumento. Vocês foram além. Porque, após hoje, quando a gente leva o Carlos em outro médico, que não é o da UTI, eles falam assim, Carlos, eles cuidaram muito bem de você. Olha. Sabe? O Rúlio cuidou muito bem de você. Ele foi além. E ele foi mesmo, apóstolo, sabe? Ele foi além, ele cuidou, ele entrou com o medicamento na hora certa, chamou os médicos na hora certa, sabe? Você é enfermeira? Não, apóstolo. Eu pensei que todo fosse. Todo mundo pergunta. Mas eu perguntei hoje para o Sinomar, ela é enfermeira. Todo mundo acha que eu sou, por ajudar muitas pessoas, né, apóstolo? Quando a senhora chega num lugar que não tem como fazer, a gente faz do jeito da gente, né? Sim. E citando com Deus, se a senhora está com Deus, dá certo, né? Então é o que sempre aconteceu comigo. Sim. Não sou enfermeira, eu entendo aquilo que Deus já colocou para mim, né? Para ajudar outras pessoas. Entendi. Mas eu não tenho coragem nem de aplicar uma injeção e nem de tomar. Tá bom. Eu tenho muito medo. Mas realmente, apóstola, foi assim uma coisa de Deus, né? Deus fez muito e eu agradeço muito porque da hora que o Carlos saiu lá de casa, apóstolo, a casa não ficou vazia hora nenhuma. Nós começamos a interceder. Apóstolo, durante o tempo que o Carlos estava lá, a gente não parou nem um dia, nem um minuto de orar por ele, por aquele lugar, por aqueles médicos, sabe? Porque a gente sabe que é só Deus nessa hora. Não tem nada, nem ninguém para fazer nada, a não ser Deus. E foi só Ele que,
segurou na nossa mão, porque teve dia, a gente ia para a porta daquele hospital, a gente orava. Teve um dia que nós fomos, a gente não sabia onde que ele estava, a gente não sabia onde era o UTI, porque eles não deixavam a gente entrar. Aí nós ficávamos lá de fora, os pastores daqui, Bispo Eurípides, pastor Ivanor, todo mundo, Bispo Ione, todo mundo lá na porta. Então a gente ficou numa porta. Vamos ficar aqui, eu acho lá que é por fora. Aqui, de fora do hospital. Nós começamos a adorar o Senhor. Começamos a adorar, aí Deus... Eu vi uma mulher no vidro, e uma mulher tentava sair, não conseguia, e ela deu a volta e foi lá onde a gente estava. Quando a Bispa Ione estava saindo de casa, ela falou assim, oh meu Deus, me dá um sinal. Para ver se a gente está no caminho certo, se o pastor vai sobreviver. O que nós podemos fazer, Senhor? Me dá um sinal. E a gente está lá adorando, essa mulher conseguiu vir onde a gente estava. E ela falou assim para nós. Falou para o Alfeu que estava lá, eu tenho um recado para esse povo que está cantando aqui. Aí o Alfeu, que é o primo do Carlos, falou, uai, então vai lá, dá um recado, vamos lá. Aí veio com essa mulher. Aí essa mulher chegou na Bispa Ione e falou assim, Deus, vocês não têm noção como esse louvor de vocês está chegando lá dentro. Ali é a sala de hemodiálise. Tem pessoas que estão ali, que veio, certo que ia morrer ali dentro, porque eles morrem muito nessa máquina. E esse louvor de vocês está chegando lá dentro, tão bonito, tão maravilhoso, e fortalecendo aquele povo. Não para, continua, porque eu sou do interior, eu não estou aqui com meu marido tomando hemodiálise, fazendo hemodiálise, e esse louvor está maravilhoso. E eu quero dizer para a senhora que Deus mandou eu falar para a senhora, que a hora que a senhora estava vindo para cá, a senhora pediu um sinal. E Deus mandou dizer para a senhora que o caminho é esse e que tá dando, e que vai dar tudo certo. Olha que lindo. Aí eu no meio daquele tanto de gente, porque era muita gente, eu assim, mas a Lorena orando, ela chegou em mim da Lorena, falou, não preocupa, o que vocês estão passando, o que está acontecendo é para conserto da família. Gente. Aí eu falei, amém. Aí ela virou, olhou para a Bispa Ione e falou, a senhora é bispa? Aí a Bispa Ione falou assim, a senhora me conhece de onde? Ela falou, não, eu não te conheço não, foi Deus que falou para mim que a senhora era bispa. Então tá dado o recado. E foi embora para dentro do hospital. Que sinal, hein? Então isso foi muito, sabe, das coisas que aconteceu. E eu vou contar uma coisa para a senhora, todos os dias era um milagre. Todos os dias era um milagre a gente receber. Pois é, pastora Teresa, agora você tem um novo marido, uma nova família, isso, você é uma nova mulher. Deus não deixa a sua vida ser monótona mesmo, né? Não deixa. Deixa a palavra pra gente agora, para todos que estiverem assistindo. Tá, eu quero dizer para você que está assistindo essa conversa de sofá, que é uma conversa tão gratificante que eu sempre sigo, e eu sei que você também segue, e eu quero dizer para você que o diamante, para ele ser lapidado, ele precisa de marreta, né? O ouro, para ser polido, ele tem que passar pelo fogo. E foi assim que aconteceu comigo. E com a minha família, com os meus filhos, hoje realmente nós somos outras pessoas melhores, claro, porque ninguém passa pelo que nós passamos para ser uma pessoa mais ruim. Hoje nós podemos dizer que nascemos de novo junto com o meu esposo, e nós tivemos essa luta, essa guerra, mas nós vencemos, e com ela nós temos falado muito de Jesus para as pessoas, nós temos conquistado os corações de pessoas para o Senhor. E eu quero dizer para você que se você ainda não faz parte dessa família
que eu relacionei, que eu falei aqui, sabe? Que você realmente venha fazer parte dessa família, porque sem essa família a gente não teria vencido. Eles foram primordiais na nossa vida, então que você pense, né? E se você estiver passando pelo que nós passamos, tenha fé, segura na mão do Senhor, que Ele está dentro desse barco com você. A tempestade vai passar, a tempestade vai acalmar. E assim que nós fizemos quando nós estávamos dentro da tempestade, nós gritamos por Deus, por Ele, por Jesus, e Ele acalmou a nossa tempestade, e Ele vai acalmar a sua também, com certeza. Então tenha fé que Deus vai fazer, e nunca pense que você está sozinho, que você foi abandonado, porque Deus sempre está do seu lado, e Ele sempre esteve do nosso lado, Ele sempre esteve com a gente, Ele sempre mandava um recadinho de que Ele estava conosco. Então, eu creio que se você estiver passando por essas dificuldades, por essas guerras, por essas lutas que nós passamos, você vai vencer, porque nós somos mais do que vencedores. Amém? Glória a Deus, e eu deixo aí essa mensagem para você. Pastor Carlos, é muita mudança, né? É muita transformação. É muita transformação. Muita experiência. E o que o senhor gostaria de deixar de mensagem para as pessoas que estão assistindo o seu testemunho hoje? O que eu gostaria de deixar de mensagem é dizer para todos os irmãos e para aqueles que não são irmãos, não aceitaram ainda o Senhor. O Senhor, Ele nunca se esquece de nós. Nunca. Naquela UTI eu me senti abandonado, porque as pessoas não podiam entrar. Foi simplesmente por isso. Eu me senti abandonado porque o enfermeiro não podia me dar, não me dava água, porque eu não podia tomar água. Então, por mais que eu chamasse eles não atendem. Eles às vezes vinham, eu falava, eu vou buscar água, já eu volto, e eles não voltavam, e aquilo me deixava mais nervoso, mais triste. Então, aquele sentimento de abandono entrou porque eu não via minha família e porque aqueles enfermeiros, enfermeiras e médicos não davam importância para mim. Isso era o meu entendimento. A sensação que... Mas estava tudo controlado. Então, o que eu gostaria de deixar para os irmãos é dizer assim, olha, hoje eu estou em pé, estou feliz, estou sadio, estou andando, estou conversando. E daqui um pouco, daqui a meia hora, amanhã de manhã, de repente, eu estou numa UTI como eu estava. Nada, nem ninguém pode fazer realmente alguma coisa por mim. Os médicos, os enfermeiros, todos eles vão ali me ajudar, me amparar, mas quem pode me tirar daquele lugar ou de outros lugares semelhantes é somente Deus, é a nossa fé, a nossa firmeza em Deus. Porque naquele lugar eu me senti abandonado, literalmente, eu me senti sozinho, solitário, e eu fiquei desesperado. E vou dizer uma coisa para vocês, eu chorei muito, muito, não foi pouco. Eu não sei da onde Deus arrumou tantas lágrimas para me chorar. Por causa da tristeza, por causa do abandono, por causa do sofrimento que eu estava ali. E o meu filho, que eu falei para ele, me tira daqui, ele não veio me tirar. Então, naquele lugar, eu tive mais entendimento. Tive entendimento através de experiência, então, não apenas de ler a Bíblia. Sim, porque ler, naquele momento. Ler eu já li muitas vezes, mas passar pela experiência, esse processo de você sentir
a dor e o desespero e o abandono. E aí você se lembrar só do Senhor, só de Deus, e falar, meu Deus, fala comigo, me mostra. Eu orava às 3 horas da manhã. A última oração minha foi dia 31 de janeiro e eu falei na oração, eu tenho ela gravada no meu celular, eu mandava para um grupo de umas 150 pessoas. Sim. 3 horas da madrugada eu orava e eu mandava aquilo. Então, no dia 31 eu falei para os irmãos, aí eles já sabiam que eu estava com Covid, e eu falei, irmãos, eu estou falando baixo, eu estou falando fraco, eu estou fraco, eu não dou conta mais de falar, não sei se eu estarei aqui amanhã. No outro dia, eu estava entubado, no outro dia. Então, a gente não é nada, nós por nós mesmos, nós não temos força de mudar essas situações. É preciso ter Deus na vida da gente, é preciso crer. Mesmo naquela hora que eu me senti abandonado, mesmo em cima da cama, quando meu filho estava com um aparelho de oxigênio enfiado no meu nariz, assim, ele disse para mim, pai, o senhor só falava, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda. É muito sofrimento para a família também, né? Ver tudo isso. O meu filho foi um escudo que Deus levantou na minha família para proteger a minha família. Porque ele viu tudo, ele sentiu tudo, ele passou por tudo, ele entrava e via. E literalmente, como eu disse, não tem uma fotografia lá de dentro, tem uma fotografia um pouco borrada que ele tirou meio que escondido, porque eles não deixam você tirar uma fotografia. Mas ele chegava em casa e como tem aqueles boletins, aquele boletim lá está estado grave, entubado e tal, aquele boletim diário da UTI. Sim. Mas aquele boletim não é a realidade do que eu estava ali. A realidade é muito diferente, muito pior do que aquilo ali e que não pode ser passado para a família. E já faz quase um ano, né? Já faz 10 meses. Isso, né? Já foi esse mês é só de 30, né? Quase um Se ano, fosse né? 10 meses, 10 né? meses. Porque foi no final de janeiro. 10 meses. Fevereiro. Dia 1º eu fui entubado, eu fui contaminado, feito o exame dia 22 de janeiro. Então, mas graças a Deus de ver o senhor assim, tão bem, né, falando aqui conosco, testemunhando do amor de Deus, com nova vida, né, pastor Katz? Nova vida, como é diferente. Eu ainda estou com sequelas, mas, puxa vida, naquela UTI, como Deus me mostrou até no pesadelo, que todos saíram da UTI, que eu não deveria fugir do pesadelo, todos saíram e eu fiquei. Na realidade, todos saíram da UTI do período que eu entrei até o período que eu saí. Todos que já estavam lá e que entraram depois de mim saíram vivos, ninguém mais morreu na UTI. Desde o dia que eu entrei lá, não foi porque eu entrei, foi porque o Senhor visitou aquele lugar, transformou aquelas vidas, os enfermeiros, todos eles choraram literalmente por mim. Olha que lindo, hein? Então Deus mudou o coração deles. Olha que bênção, muito bom conversar com o senhor. Muito bom mesmo, testemunho muito forte. Eu sei que vai edificar muitas vidas. Amém. E no final tudo vale a pena, né? Tudo vale a pena. É investimento. É investimento, né? É investimento. Que Deus possa continuar abençoando, que o senhor possa continuar testemunhando e ganhando muitas vidas para o Senhor. Amém. 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 Obrigado por todos vocês de me acolherem. Eu tenho um agradecimento muito grande para fazer a todos que me acolheram. A Igreja Luz para os Povos, o Ministério Luz para os Povos é tão grande, mas me permita dizer, ele ficou tão pequeno, tão íntimo, né? Em função de
tantos que me ajudaram. Entendi. Não foi só o Ministério Luz para os Povos. Pessoas foi do outro lado Deus, do mundo, do povo de Deus. Foi o povo de Deus em geral. Foi sabendo e foi... Aí a gente vê que a igreja existe como um todo, né? A igreja existe como um todo. Isso. A igreja sente a dor, a nossa dor. É mesmo. Maravilhoso, Claro, viu? Muito bom. Amém. E muito obrigada por esse tempo aqui conversando. E pode ter certeza que vai abençoar muitas vidas. Com certeza Deus está abençoando. Amém. Que bênção. Obrigado por você que está aí também firme nessa conversa e que Deus possa te abençoar muito. Fomos todos muito edificados. Um abraço, até o próximo programa Conversa de Sofá.